Olá, estamos aqui novamente. E hoje eu tenho a honra de conversar com uma pessoa que vai falar para a gente que não é só sobre o sucesso de ser um empreendedor. É uma pessoa que tem um conhecimento desde lá do começo e a gente não sabe. Eu sempre digo, a gente só conhece o close, né? Esquece o corre. E hoje eu estou aqui com o Felipe, o famoso Felipe da DRV, um diamante do App Vida, e que tem uma história belíssima para a gente conversar um pouco. E hoje ele é um cara que tem uma equipe de mais de 130 vendedores de atendimento, na sua grande maioria call center. Mas eu acho que até o brinco está no WhatsApp Center, né? Exato. Que os vendedores hoje estão muito no WhatsApp. Felipe, muito obrigado. Já agradeço sua presença hoje e ver o que a gente vai dar nesse nosso bate-papo, bater o meta. Não tem script, não tem manual. É tudo vida real. Mires, eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Eu venho acompanhando os outros episódios e é muito rico escutar as histórias que foram passadas aqui por pessoas bem-sucedidas nesse nosso mercado, né? Tenho acompanhado e fico feliz de participar e poder contribuir um pouco aí com essa pauta sem pauta, né? Pauta sem pauta. Eu perguntei qual era a pauta, ela falou, não tem Não, eu pauta. brinco que eu escrevo só quem tem sou eu, né? E é bom assim. Mais engraçado, a gente já conversando, eu achava que o Felipe nunca tinha sido vendedor no início, né? Mas o Felipe tem uma história bem bacana. Na verdade, ele começou vendedor sim, né? Fala aí um pouquinho rapidamente pra gente, Felipe, como foi essa história de que você foi vendedor, né? Mas construiu hoje um exército de campeões, né? Como é que você enxerga esse teu crescimento? O que é que você pode passar aqui pra gente sobre essa tua história? Legal. Eu me descobri profissionalmente através do meu pai, que tinha uma operação de plano de saúde aqui em Fortaleza, né? Era o GAMEC. Então ele fundou a GAMEC em 1978 e fui puxado, né, para trabalhar com ele e por ele aos meus meados de 17 anos. E comecei lá com a venda, né? Na época eu e minha irmã. Então a GAMEC já era ali na 13 de maio. E aí tinha um plantão ali fora, ali próximo à calçada, e a gente atendia os passantes, né? Uhum. E o fluxo de clientes que entravam para serem atendidos lá na unidade. E aí eu sempre fui muito tímido, Miris, e isso foi me desenvolvendo, assim, como desinibição, né, dessa timidez, porque a venda tem isso, né, ela nos molda para ser uma pessoa mais comunicativa. Cada um do seu jeito, mas tem que ser, senão não vende. Precisa, senão não vende. É uma história. Não, mas você esqueceu de contar aí que você estava muito bem sentado lá, mas você teve uma virada de chave, que você se empolgou. Na verdade, eu acertei na veia, assim, um grande contrato na época, com meus 20 anos, 21 anos. Tive a oportunidade de fechar um grande contrato com a Prefeitura de Maracanaú. E lá eu tive a oportunidade de ter um contrato nas mãos, assim, de 1000 e tantas vidas, Olha né? aí, gente. 20 anos. Imagina só, com 20, 21 anos, um contrato que de uma vez só vieram mais de 500 vidas e que tinha uma recorrência. Então, cada usuário novo que precisavam adquirir através da prefeitura, eles tinham que me procurar. Então, acabou que virou um ciclo virtuoso da venda, procurando e eu procurando também. Fiz um trabalho na época muito ativo lá com alguns nomes, alguns vendedores que ainda estão no mercado, que atuavam comigo lá no meu Palio Verde lá, Olha aí, que eu que ia legal. rodando Maracanã. Quer dizer, que ninguém imagina, né? Só vê hoje o exército de campeões que você tem, mas toda uma trajetória. Mas, Felipe, você hoje, assim, eu conheço um pouco da tua história, né? Assim, te conheci no escritório quando você estava começando essa operação App Vida. Mas o que é legal é esse teu desenvolvimento de vendedores. Eu admiro demais esse teu processo. Quando você vê um vendedor pela primeira vez, o que é que te chama a atenção? Né? Se é o brilho no olhar, é a fala, é o comportamento, ou o que é que realmente você percebe nesse potencial que você vê naquele vendedor quando você olha a primeira vez? Mires, eu vejo, sim, tem pessoas que estudam muito e são muito bem-sucedidas, tem pessoas que não estudam e também são muito bem-sucedidas, tem pessoas que estudam muito e não são muito bem-sucedidas, então eu entendo que ser bem-sucedido é um negócio que independe, né, do seu poder intelectual e depende muito mais da sua força de E vontade. até poder aquisitivo, né, Felipe? Quantas pessoas que a gente escuta histórias também que Que não vieram. tinham, né? Porque às vezes as pessoas comentam, desculpa eu ter cortado, mas assim, ah, é porque é filhinho de papai, não, é porque o pai era rico, né? Mas não é porque o pai era rico, você tem a sua história. E o inverso, né? Às vezes você não tem nada e hoje são grandes campeões, tem
né? É uma força, tem que ter uma força interior para fazer as coisas acontecerem mesmo. Tem até um termo em inglês que denomina bem isso, é o grit, Grit, né? Que se representa a autodeterminação em fazer as coisas acontecerem, né? Algum propósito maior colocado em prática que fazem as coisas acontecerem, independente do seu nível intelectual, nível financeiro, a força de vontade mesmo. Então, quando eu observo isso em um vendedor ou um potencial vendedor, isso me encanta, isso me motiva, né? Porque trabalhar com pessoas que demonstram o interesse nato nos motiva, né? Do que ter Verdade. aquela pessoa que a gente precisa estar sempre empurrando e tentando motivar. Isso nos cansa e nos chateia um pouco. Então, deparar com esses propensos talentos em possíveis seleções ou no nosso dia a dia, para mim, é o grande propósito da DRV hoje, né? Muita gente entra nas vendas procurando resultado imediato, né? E principalmente em planos de saúde, isso não ocorre com tanta celeridade como a gente realmente deseja. Então, assim, o que você pode dizer assim, para um vendedor não desistir logo no início? Porque às vezes ele está até pertinho, mas ele não consegue, aí o que você diz para o teu vendedor, o que você pensa sobre isso? Perfeito o comentário. Principalmente essa geração mais nova, né? A geração mais Nossa, nova, ela tá muito imediatista, entendendo que as coisas são no tempo deles e que são rápidas. E na verdade não é, né? Tudo tem um ciclo, tudo tem um processo. E aquele que vive o processo, né? No nosso caso lá, a gente tem inclusive uma janela do processo, né? A gente entende que em 90 dias a pessoa está semi-apta a voar, né? A prosperar. Dentro de 90 dias ali é um laboratório que ela vai fazer uma imersão de conhecimento, uma imersão de vontade. Claro que os resultados devem vir também, mas não com a expressividade, né, que a gente vê os veteranos ter. Então, tudo é um processo. Acredito nele, né? É um processo que não é fácil. e que você vem construindo também do nascer do dia para o outro, né, Felipe? É É. conhecimento de tanto tempo aí, de tanta história, Que de tantos encurta um erros e pouco, acertos. essa experiência encurta um pouco esse processo, né? Porque você vive já o que não deu certo e tentando evitar fazer de novo. E é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, a gente sabe, né? Porque a gente depende muito do. A gente acredita, e às vezes aquele vendedor não acredita na potência que ele tem, Nem né? ele acredita. E isso era exatamente uma pergunta que eu ia te fazer agora, né? Você acompanha seu time, assim, dia a dia, né? Você está ali acompanhando os números de alguma forma com as pessoas, mas o que é que você vê numa atitude do vendedor que diga, rapaz, esse aí vai longe? Que atitude assim que você, opa, Olha, eu vejo em pequenos sinais, né? A gente lá preserva muito a questão da assiduidade. Acredito muito no poder da disciplina, porque se o processo ele é árduo, se eu for disciplinado e constante, ele se torna menos árduo, ele vai acontecer mais rápido. E eu entendo que em casa ou em um modelo híbrido de home office, a gente tem um certo resultado, né? Mas quando a gente entra para ver o processo em loco, numa energia que é colocada dentro de um salão de vendas, esse resultado tende a ser outro. Então, preservo muito essa questão da assiduidade. Existem vários programas internos que favorecem essa assiduidade ser minimamente aceitável. E sou um cara que dá exemplo também de assiduidade. Não adianta eu estar verdade. cobrando uma assiduidade se eu chego Eu acho que você é um dos fora. primeiros a chegar e nos últimos a sair. Porque a questão. Eu não saberia cobrar uma assiduidade se eu não desse esse exemplo. Então, acredito muito nisso. Assim. Esse começa por aí, né? Isso não quer dizer que eu, sendo assíduo, vou ser próspero. É um conjunto, Né? mas Que começa, aí né? envolve outros requisitos, outras técnicas. Mas é um grande passo. Um grande passo. E falando de desempenho, né? O que é que você acha que mais derruba um vendedor talentoso? O que é que falha, falta de foco, disciplina, erro ou emoção? Olha, eu acho que é emoção. Acho que é emoção, sem nenhuma dúvida. Acho que o vendedor, para ser próspero, ele tem que saber lidar com as frustrações. Eu acho que o poder emocional do vendedor equilibrado tende também a levar ele a outros patamares, né? Porque a venda é saber lidar com frustração. É como um médico que se propõe a exercer a medicina e não gosta do sangue. Então, o vendedor que se propõe a fazer venda, que depende da decisão de terceiros, de quartos, e não souber lidar com essa frustração, também vai Eu ia fracassar. falar assim, o mercado hoje está cheio de oportunidades, né? Então, se a gente, um pouco da frustração e da distração.
Porque, assim, o que você diz, assim, se ele não estiver ali atento ao que ele quer, né? Porque toda hora de TikTok, eu tenho que ser blogueira, eu quero ser médica, eu quero ser advogado, né? Você coach, é tanta oportunidade que eu acho que todas têm seu sucesso, mas tudo faz você distrair, assim. Então, qual o espaço real de um vendedor? O que você vê assim, por ser vendedor, tem essa foca aqui, porque o negócio é bom, é ser vendedor. Normalmente a pessoa entra na venda meio perdido, meio sem saber de fato o que quer. E eu quero dizer que venda não é um lugar para se passar uma chuva, né? Venda de fato é uma carreira. E eu entendi isso quando eu dei o nome da empresa, né? Então, sempre tive uma pressão para ser médico, né? Meu pai é médico, minha irmã é médica. Menino, eu acredito, eu não tinha me tocado. É, Doutores, DRV é doutores em isso venda, é uma né? abreviação. Doutores em venda, eu achei que era especialidade, mas agora eu olhei com o meu TDAH. Não, na verdade, nasceu doutor em vendas por causa desse ambiente, né? De doutores em casa. E aí eu quero saber de uma coisa, eu vou ser doutor também, mas você doutor em vendas. E vou provar que um vendedor, que um ambiente comercial pode ser muito bem sucedido, igual a área da medicina ou qualquer outra área, né? Isso virou um propósito mesmo, virou uma força. E assim eu tento levar para os vendedores esse empoderamento que a profissão, de fato, hoje, financeiramente falando, proporciona ganhos, né? Incríveis, ganhos de altos executivos, desde que você esteja dentro do processo, sem muita distração, né? Sem muita, não é fácil. sem muita distração de estar pensando em outras coisas ou querendo fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Já viu, assim, centenas de profissionais passaram na sua empresa, né? E o que é que você vê a diferença de quem só bate meta ou de quem constrói essa carreira? Legal, boa pergunta. Acho que propósitos, né? Para eu ter 130 vendedores lá, possivelmente devem ter passado uns 600, né? Sei não, Felipe, acho que essa conta aí foi no ano. É um chute, mas eu acredito que, ou mais, né? E aí a gente vai definindo um perfil, né? Um perfil das pessoas que prosperaram e vão prosperar nesse setor de plano de saúde. O que eu sei é que o mercado está provado, né? E comprovado que o mercado dá muito certo para a pessoa realmente que quer e quer construir carreira e cabe também ao empresário e à empresa entender esses potenciais e valorizá-los, né? Se a pessoa identifica que ali ela tem um plano que tem um potencial de crescimento, ela vai se enraizando, né? E assim eu tenho pessoas que começaram comigo. Deu uma Acontece. Acredito que a RV nasceu em 2015, em 10 anos, tá? Em 11º ano. Eu tenho pessoas que começaram comigo em 2015 lá até hoje. Claro que cresceram, que se ponderaram profissionalmente, mas isso diz muito, né? Isso diz muito sobre o plano de crescimento, inclusive para outras pessoas que se inspiram, que querem ser e que querem crescer, né? Acho que essa visão de longo prazo, de plano de carreira, faz com que as pessoas se consolidem e queiram mais e busquem mais. E assim a gente tem sido muito feliz aí no processo. Processo, claro, cheio de desafios, que não são poucos, mas a gente tem colhido frutos, né? A nossa essência é a formação, como você disse, é a formação dos vendedores. E o que é que você acha que um vendedor precisa para ser visto, né? Assim, para ele sair do comum, para chamar a atenção da liderança? Olha, não dá para fugir do resultado, né? O vendedor com resultado, ele fala por si só. Então, quando a gente fala assim, o jargão, dá teu nome, né? É o resultado. Então, as pessoas que performam e aparecem nos rankings. Hoje, Mires, pra você ter ideia, eu não sei nem o nome ainda de todo mundo, porque tem gente que entra ou que porventura sai, mas quando eu vejo os números e os que se destacam ali, eu consigo consolidar a pessoa, né? O vendedor. Aí, esse cara é bom, essa menina é boa. Então, acho que o resultado fala mais Nada de alto. romantismo, né? Óbvio, né? Acho que o resultado fala mais alto em relação à venda, não tem como fugir disso, né? É verdade. Mas você acha que existe uma forma ideal de vender planos de saúde? Ou o vendedor ele vai criando o estilo dele? Olha, eu acho que um limite muito tênue, uma linha muito tênue em ser inconveniente ou cobrar uma resposta. Então, se a gente aperta muito esse passarinho, né, que é esse cliente, a gente esmaga ele. E a gente não conclui nosso êxito. Né? Interessante. Se a gente afrouxa muito, ele voa,
vai para outro galho e vai pousar em outro canto. Então, ter essa sensibilidade do quanto que eu vou acompanhar esse cliente sem ser inconveniente faz com que eu ganhe o jogo muitas vezes, né? Mas eu adorei essa sua observação sobre o passarinho, interessante, Sim. né? Mas eu falo assim, você acha que o vendedor, porque tem vendedor que é falante, né? Tem aquele vendedor que é mais calado. Eu acredito, não sei se você concorda, que você fala muito, eu acredito que sim, porque você fala muito, a gente tem que ter um método, né? A venda, ela é isso, é prospecção sempre. Vocês me perguntam muito quando estão em tese ali no começo, se tem um script. É, Ah, me manda um script. A gente até tem, né, um norte ali de uma argumentação e tudo mais, mas plano de saúde é tão amplo, tão variável, são várias situações que é no cotidiano, é no dia a dia. É bater um papo. Então a gente precisa bater um papo com esse cliente. De uma segurar com forma, carinho o passarinho. de uma forma até meio que na informalidade, né? Bater um papo para nessa conversa eu obter informações relevantes, as dores desse cliente para de fato solucionar aqui. Porque não adianta eu sair atirando, né? E enviando preço e atirando mensagens padrão para meio mundo de gente. Até eu vou colher, até eu colho. Mas eu tenho alguns dados que, por exemplo, a mensagem ativa em massa, que é muito bem utilizado hoje, Sim. generalizando, né? Aí, ela traz um número. Ela traz um número, mas ela traz um número de 3% ali de oportunidades. Então, se eu mando 100 contatos, por exemplo, frios, em mensagens diretas e frias, eu vou ter ali mais ou menos 3 interesses, 3 interessados. Né? Que desses 3 interessados, em torno de 10% vai chegar a concluir um negócio ou não. Isso não vai trazer uma expressividade para o vendedor durante o mês. Então, se ele ficar muito condicionado apenas a mandar mensagens de uma forma. Isso um robô faz, né? Tem robôs hoje que disparam, colhe ali o resultado, então não é esse o perfil do vendedor que vai ser bem Que vai fazer sucedido. carreira. Não é. Ele vai ter que incorporar várias outras ferramentas, né? E no nosso caso, que a gente tem visto, a maior ferramenta, a maior venda hoje, em torno de 40% a 50% da nossa venda vem de indicação. A gente já estudou muito aqui, Felipe, né? Exatamente os dois contando isso. Óbvio que você foi feliz, mas assim, existem as ferramentas, é necessário para trazer gente nova, mas é a partir daí que você vai criando esse relacionamento, que você vai dando a atenção, vai pedindo indicação, Sim, né? sim. Tem gatilhos assim que é importante falar. Por exemplo, a gente aborda um cliente, e no nosso caso é só a Apvida, né, essa abordagem, e o cliente fala, olha, eu já tenho a Apvida, não me ligue não, né? E o cliente ali, ele, tá bom, desculpe, e parte pro próximo. Só que ele tem uma oportunidade. Verdade. Muitas vezes esse cliente ele está mal assessorado, ou ele não tem, né, nem lembra quem é o consultor dele. E se você acolhe esse cliente nesse momento e emite um boleto que ele precisa, ou uma carteirinha, ou marca um exame, uma consulta para esse cliente que não é seu, vamos supor, ele pode virar a ser seu. Já que o maior número de vendas é a indicação. Ou se ele adorar, pois me indique uns amigos seus para poder oferecer o que o senhor ama. Porque nasce filho dele, a mulher engravida e quer ter um plano, e ele vai lembrar daquele consultor que se dispôs num momento sem nenhum interesse direto a ajudar. E aí ele lembra e assim você vai também, junto de um cliente que parecia não ter um potencial, trazendo para sua carteira. Né? Então são gatilhos que o vendedor precisa ter ao longo da jornada. Trabalhar de uma forma ativa e exclusivamente na sorte, vamos dizer assim, disparando mensagens, ou você trabalha muito e às vezes o resultado É não vem. verdade. E o que você diria para esse vendedor que está cansado, que está desmotivado, está começando agora, mas você vê potencial? O que você diria? Não, o que você diz? Acho que é normal, né? O processo ele é cansativo. O que eu falo é que você se apegue aos seus propósitos maiores, né? A quem torce por você, genuinamente, a quem depende de você, né? Se apegue a esses propósitos para poder continuar, né? Eu acho que todo o mercado é feito de dificuldades, de altos e baixos, mas a venda, ela é uma bola de borracha. Então, se eu cair essa bola, ela volta e depois cai de novo, ela oscila mesmo E ela pode cair e voltar para você, e não pode cair voltar para e ir outro, lá no né? teto, às vezes, como foi o caso da empresa que eu fechei na minha época lá, né? E deu um boom. Então a venda, o legal da venda é isso, né? Que tem oportunidades aí a níveis que a gente não imagina muitas vezes.
E aí, Felipe, para a gente encerrar aqui esse bate-papo tá tão gostoso, tão legal. Você chegou onde você chegou, você aí é diamante aí há quanto tempo já? Nós temos 10 diamantes. 10 10 diamantes, né? Estamos diamantes. falando aí de uma história, né? Fala aí para os amigos, para as pessoas que querem empreender, que querem formar times, que querem crescer, né? Qual a sua dica, assim, sem romantismo, na real? Porque, assim, às vezes a gente fala muito, eu quero empreender, eu quero montar minha empresa, mas isso tem uma história, né? Isso tem só de DRV 10 anos, Sim. né? Mas antes da DRV, tem um Felipe de mais 10, 15 anos aí que vinha numa batalha. Então, fala aí pra gente, dá uma dica aí legal para esse pessoal. Gente, empreender eu acho que é o caminho de maior potencial de êxito hoje e sempre. Acredito muito no empreendedorismo como ferramenta e meio para você montar sua própria aposentadoria, você fazer o sua própria rentabilidade financeira mensal, anual e decanal, né? Porque empreender você tem que visar a longo prazo. Em 10 anos, 80% das empresas morreram. Então, me considero exitoso nisso porque estamos quebrando essa barreira de que em 10 anos 80% das empresas fracassaram. Então, precisa de entusiasmo constante, né? E isso não pode deixar de ter. Porque se falha o entusiasmo, falha uma série de coisas aí no processo. Então, eu só tenho a agradecer esse empreendedor, esse homem que eu acho um menino, cresceu, né? E tem uma humildade, assim, você, Felipe, você ensina, né? A gente aprende com você, ao mesmo tempo você nos escuta, né? Você tem esse dom, assim, eu sempre digo que ele é um gentleman, sempre ali muito ouvinte, né? Mas assim, um cara que de uma capacidade, de uma disciplina, de tudo isso que você fala, né? Então, assim, não é à toa que você é hoje, né? E realmente eu achei muito legal quando você hoje é um doutor em vendas, né? Formado, né? A DRV é uma faculdade, sim, de vendas. E eu fico muito feliz e agradecida porque você veio trocar essas ideias aqui com a gente. Eu que agradeço. Acho que não existe o Felipe como DRV sozinho. E a Texas tem um lugar muito querido, reservado aqui como gratidão mesmo. Eu estava olhando nossa conversa desde 2021 e a gente tem uma linha de parceria desde aquela época lá do adesão e etc. Então, acho que prezo muito por isso, por essas relações constantes, genuínas. E eu só tenho a agradecer aí pelo espaço, espero ter contribuído. Passou rápido, né?